Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, rompendo de fé em fé, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. A sabedoria pura, sem hipocrisia, é pura e refinada, é mais refinada do que é o ouro e a prata. Somos refinados através do fogo que prova a qualidade das obras de cada um, assim como o crisol é por ouro e para a prata, submetido a altas temperaturas, retira todas as impurezas e se torna purificado e santificado. Assim como o crisol é por ouro e para a prata, assim é a verdade para o nosso coração. Santifica e purifica. A verdade que só é possível através do Espírito de Cristo, do qual se alcança santificação e purificação, do qual nós somos justificados através de Jesus Cristo. Pela constante prova, através que somos aprovados em constante exercício da fé, adicionamos as virtudes à nossa fé e alcançamos o dom de discernimento, discernimos entre o bem e o mal. O fim é temer a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcance o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque com o entendimento de próprios olhos não se alcança o desviar do mal, somente através do Espírito Santo. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. A Bíblia diz: quando sei o que não pode fazer, aí que faço. Porque se andar segundo a carne, anda segundo o pecado. Mas quando anda sobre o Espírito, porque aquilo que se corrompe segundo a carne, se corrompe para a ruína, para a destruição. Mas quando se persevera em espírito e em verdade, está plantando para a vida eterna. Nós sabemos que Deus é aquele que, através do Filho amado que está com o governo sobre os seus ombros, Ele é aquele que nos livra de todas as tentações. Ele é aquele que, quando nos persevera em atitudes favoráveis a nós mesmos, porque o irmão e amigo na adversidade nos produz obras que agradam o Pai. Ele nos ensina a perseverar naquilo que é agradável às narinas de Deus e exalamos um bom perfume em Cristo através das boas atitudes, através da benevolência, através das obras de justiça. Ele vê que há perseverança, sinceridade, um coração reto, íntegro, sincero, do qual ele não despreza, arrependido, e faz morada em nós, porque a sua morada é celestial, no mais alto do trono, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza. E é esta morada em nós que nós somos abençoados nas regiões celestiais, como co-herdeiros em Cristo, herdeiros em Deus. Aonde pisamos a planta de nossos pés, anunciamos a luz, a verdade, anunciamos aquilo que não nos é próprio, mas sim a sã teologia de Cristo. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando estamos cheios da verdade, exalamos a própria verdade, anunciamos a verdade aonde muitos não agradam de ouvir a verdade. A Bíblia diz que no início há um certo desgosto, um descontentamento, mas com o tempo, ouvindo a verdade, gera vários benefícios, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Através dela é que se alcança a santificação, a purificação, para que os dias vão bens e longos nessa terra, rumos à salvação,
aqueles que outrora estavam rumo à condenação. Porque Jesus disse: eu não vim condenar, o mundo já está condenado. Aqueles que amam o mundo e o que há no mundo não conhecem a Deus, mas aqueles que se arrependem e buscam amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, amar o próximo como a ti mesmo, são aqueles que passam a viver de forma diferente, guardando os mandamentos, não somente como ouvinte, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo. Temos que ser ouvintes e praticantes do Evangelho. Temos que ouvir as advertências do Espírito Santo e as acatá-las, da qual ele nos faz com que permanecemos no caminho. Porque que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, todos os dias, quando houve aquela exceção no caso de Urias, ele não perseverou, porque ele não acatou as advertências do Espírito de Deus, que certamente o advertia para que ele fugisse da concupiscência dos olhos, quando ele olhava ali a Batseba do alto daquele terraço, né, onde ele permitiu que a concupiscência dos olhos descesse para o coração e praticar ali um homicídio, um adultério, do qual houve um embrutecimento do seu coração. Ele já não enxergava o seu próprio erro, aonde Natã o exorta por parábola, e ele chega a ponto de condenar aquele homem que assim havia submetido. Mas Natã o exorta francamente: Davi, este alguém é tu. E aí ele tem o conhecimento do que ele havia feito diante do Senhor, do qual nós sabemos das consequências. Aquilo que ele fez em oculto, fez Deus, todo Israel a saber, né? Houve consequências, porque de Deus não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Deus usou da misericórdia, da benignidade, do qual ele é riquíssimo, juntamente com o Filho, que é um só, e poupou-lhe a vida. Ele houve a oportunidade de se corrigir, mas aquilo que ele plantou, ele colheu. Aquela criança não veio a nascer porque o Senhor assim havia determinado, mas posteriormente, após o arrependimento, Deus lhe concede o filho Salomão, do qual quando antes da sua morte ele ora, dizendo a Salomão: seja homem, né? Onde quer que fores, né? Guarde o coração, em seu coração, Deus que o teu pai serve, né? Porque aonde quer que fores, tudo que fizer e será bem empreendido. Salomão, quando tem um encontro com Deus, pede sabedoria para governar o povo com justiça, com equidade, com imparcialidade. E Deus agrada do seu pedido, e além de sabedoria lhe concede riquezas, né? E Salomão perseverou, porque aquilo que Deus lhe havia concedido foi um testemunho para que o povo temesse o Deus possuidor dos céus e da terra. Até a rainha de Sabá veio de uma região distante, e ficou ali com temor de Deus diante do testemunho de tamanha sabedoria e riqueza que havia Deus o concedido. Mas sabemos também que o fim, ele não temeu, né? Porque ele já, o princípio da sabedoria é o temor de Deus, né? A reverência. E no final ele acabou se entregando à hipocrisia,
esqueceu até mesmo da oração que o seu pai havia lhe feito, porque ele já não desviava do mal. Ele envolveu com mulheres pagãs, envolveu com outros deuses, abandonou, assim como Davi diz, do Deus do seu pai. E assim todos aqueles que não perseveram na fé, que tem que ser participante do início ao fim, grande é a queda e a ruína. Porque pela fé tudo é possível ao que crê. A fé tem que ser participante do início ao fim. Assim sabemos também de José, que perseverou segundo a fé, né? Porque aonde os seus irmãos que alimentaram inveja, né, daqueles sonhos que José contava, daquela túnica que ele ganhou do seu pai Jacó, a Bíblia diz que Jacó guardou aquelas coisas no seu coração, embora exortou José: por acaso tu irá dominar sobre a sua família? Mas os seus irmãos alimentaram inveja porque contavam dos sonhos, né? Alimentavam inveja porque ele diante do seu pai era reto, era obediente, né? Ele fazia aquilo que agradava seu pai Jacó. Já seus irmãos tinham fama de serem desobedientes, né? Faziam aquilo que bem lhes aprovava, faziam aquilo que diante do pai Jacó e diante do Deus Altíssimo era reprovável. Sabemos que José, pela inveja dos irmãos, né, que foi jogado ali naquele calabouço, que assim como vendido como escravo, assim como a mentira diante de Jacó de que uma besta fera havia o matado, Deus era com ele em todos os momentos. Desde quando ele foi vendido como escravo, Deus o fez senhor da casa de Potifar, né? Ali a autoridade diante dos guardas de Faraó. Sabemos de quando a mulher de Potifar investe ali contra José, o alegando ali de ter adulterado com ela, né? E mesmo sendo condenado injustamente, Deus o favoreceu até mesmo na cadeia, porque o carcereiro confiou nele, colocou ele a cuidar de toda a prisão. Deus o favorecia em qualquer situação. Assim todos aqueles que perseveram através de Jesus Cristo são favorecidos em toda situação. Sabemos que ele não faz acepção de pessoas, mas aqueles que não seguem nem sempre conseguem semear aquilo que se colhe, sendo uma própria bênção, porque tem que estar em obediência. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Muitos estão em desobediência com o próprio Filho amado, do qual Deus disse: este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E por desobedecerem, são intitulados filhos da desobediência, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, e por isso não alcançam, né, aquilo que é do reino dos céus. Se amoldam segundo o padrão deste mundo, fazem um testemunho de aquilo que é abominável diante de Deus, acham que estão, como ele nos disse por estes dias, tudo se sucede debaixo do sol, há justo e injusto. E por tomarem do rei de Sodoma, se tornam escravos do rei de Sodoma. Mas nós, assim como
Abrão, quando venceu os reis, ele disse: longe de mim que herdei algo de ti. Ele disse ao rei de Sodoma, quando o rei de Sodoma diz: dá-me eu lhe dou a fazenda e tu me dá as almas. Muitos, a Bíblia diz que por amar a raiz de todos os males e por se tomar por empréstimo do rei de Sodoma, a Bíblia diz que ali, quando for lançado, não sairá enquanto pagar o último ceitil. O rio de lago de fogo, aonde está reservado para os ímpios, do qual a Bíblia diz que tudo tem um propósito debaixo do sol, até mesmo os ímpios para o dia do juízo. Aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, aqueles que usam da impiedade, aqueles que usam da piedade como fonte de lucro, que apacentam a si mesmos, que afugentam o rebanho que não é deles, e grande é a queda e a ruína, porque está se opondo ao dono do rebanho, aquele que, quando Pedro o nega 3 vezes antes que o galo cante, Pedro já dizia que estava pronto para ir para as prisões, e Jesus lhe disse: Pedro, tu, quando converteres, ajude os seus irmãos a fortalecer, porque ele não estava preparado, e Jesus, quando o encontra com ele antes da sua ascensão, ele já estava ressurreto. Jesus disse: Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele disse: tu o sabes, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Assim, ele, como ele o negou 3 vezes ele o pergunta. Porque grande é a queda e a ruína daqueles que abandonam o arado. O servo inútil não herdará o reino dos céus. Cabe a nós perseverar dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, cumprindo os votos do qual nós fizemos para com ele. A aliança, a nova aliança, da qual ele agrada daqueles que perseveram segundo o alicerce já lançado, edificando com responsabilidade, fazendo a obra com amor, assim como ele nos amou primeiro. O amor ágape, o amor que nos constrange, o amor incondicional, o amor do qual nós não somos merecedores, mas mesmo assim ele nos ama, aqueles que se arrependem de seus maus caminhos e perseveram através das boas atitudes que ele nos ensina, das quais Deus nos conhece através delas. E em mais um dia, na perseverança, na fé, seguindo o autor e consumador da nossa fé, onde através dele o universo se formou, e pela submissão do coração ele herdou tudo do Pai, como ele diz: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim nós esvaziamos de nós mesmos, porque aquele que perder a sua vida é encontrá-lo, aquele que o seguir por amor, o amor tudo sofre, o amor é benigno, o amor é eterno, e assim nós alcançaremos a eternidade. Utilizando os dons irrevogáveis, segundo o amor opera em nós. De graça recebeste, de graça ofertaste. E em mais um final de semana que se inicia, Jesus, nós te pedimos, silencia todos aqueles que anunciam heresias, aqueles que, ao invés de aproximar o povo de Deus, têm os afastado através das doutrinas meramente humanas, que são impossíveis de os salvar e ainda desencaminham a muitos. Silenciai todo altar idólatra, silenciai toda negligência, silenciai aqueles que estão
onde o seu Deus é o seu próprio estômago, sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Levanta um povo bem disposto, num só propósito, num só coração, numa só mente, a saber de Cristo, ao louvar e adorar através das boas atitudes, com o coração, com o entendimento. Restaura os corações de carne, retira toda a dureza do coração, e derrama um espírito reto, íntegro, sincero, espírito inabalável. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.